Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu, irmãos da congregação do Pachola, também irmãos da congregação Rosa Benta. Também a você, ouvinte, que está nos acompanhando nessa terça-feira, por essa live, pelo Facebook da igreja, onde nós vamos então, por meio da palavra de Deus, ter esse momento, esse exercício espiritual. Para você é nosso convidado a estar conosco aí, participando, compartilhando essa live, convidando outras pessoas, outros amigos, para ouvir a palavra de Deus. Então você é nosso convidado, você que mora na cidade do Morro do Chapéu, você que está inscrito aí no canal também do YouTube da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu, você é convidado nesta noite a estar conosco nesse exercício espiritual. Então nós somos aí às 19h30, é o nosso horário, onde nós comumente fazemos os nossos trabalhos, tendo em vista o momento em que nós nos deparamos com ele, não só no Brasil, mas o mundo todo. E então esse é o meio então que o Senhor Deus proporciona para que então a palavra de Deus chegue até você que está nos ouvindo via Facebook, você que tem nos acompanhado também nas redes sociais. É um prazer enorme estar com vocês. Sou o pastor Jorge Araújo, pastor da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu, e nesta noite nós vamos então nos aproximar de Deus, mais uma vez por meio da sua palavra. Queremos fazer isso então lendo a palavra de Deus, e eu quero convidar você que está em casa a abrir a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, aonde eu estarei fazendo a leitura do verso 1 ao verso 6 dessa carta. Colossenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 6. Então você acompanhe atentamente a leitura da palavra de Deus que faremos nesse momento, que nos diz assim, então, a palavra do Senhor, o nosso Deus. Senhores, tratai os servos com justiça, com equidade, certos de que também vos tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A palavra do Senhor, ela nos chama nesta noite a termos prudência, não só apenas em todas as ações da nossa vida, mas particularmente nas nossas orações. É desejo nosso, então, que Deus, pela instrumentalidade do Teu Espírito, faça com que, então, possamos compreender a Sua palavra. Eu convido você, nesse momento, quando você está aí na sua casa, a abaixar a sua cabeça, fechar seus olhos e orar a Deus, fazer uma oração a Ele. O texto nos recomenda a isso, a orar com prudência. E nós queremos fazer isso, certo? E que Deus escute as nossas orações. Oremos. Deus amado, Senhor das nossas almas, nós bendizemos o Teu nome, ó Pai amado. Te louvamos porque o Senhor, de forma maravilhosa, o Senhor nos criou. A Tua palavra diz que o Senhor não apenas nos criou, mas que também o Senhor tem nos sustentado. O Senhor é o Deus da providência. O Senhor providenciou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para salvar, ó Deus, para nos salvar
ó Deus, para perdoar os nossos pecados. Ó Pai amado, e certos de que Cristo na cruz, Ele recebeu toda a punição que a lei exigia, ó Deus, certo de que Cristo Ele recebeu sobre si, ó Deus, toda Ele se fez maldição, Ele recebeu sobre si, de fato Cristo nos salvou e agora nós temos essa bendita salvação, porque o Espírito Santo Ele aplica em nós ela diariamente. Nós queremos então, ó Deus, corresponder a esse chamado pelo qual o Senhor chamou a tua igreja para a santificação. E queremos fazer isso, ó Deus, por meio da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Abençoe, ó Deus, toda a igreja que está, ó Deus, nos seus lares nesta noite. Ó Deus, alguns com dificuldade ainda, outros, ó Deus, já estão habilitados, ó Deus, com os dispositivos móveis, ó Deus, a tecnologia, ó Deus, a serviço do reino do Senhor. E nós, ó Deus, te louvamos por essa oportunidade, ó Deus, por podermos estar aqui e poder transmitir a palavra de Deus para a tua igreja. Ó Deus, em nome de Cristo, que nós oramos e com perdão dos nossos pecados. Amém. Ainda louvaremos ao Senhor com um hino do nosso inário Novo Cântico, número 114, Brilho Celeste. Então convidamos a você a louvar a Deus com esse cântico. Sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois isso é Deus. Vejo sombras Salvador há de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado se ele andar. Brilho celeste, brilho celeste, este é minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Deus. A luz bendita que vai guiando em seu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, nosso gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém. Que bom podermos louvar ao Senhor, saber que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Redentor, e tem nos ajudado nesses momentos tão
difíceis. Nós ainda iremos fazer mais uma leitura da palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 4. Faremos então a leitura do verso 7 ao verso 11. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, do verso 7 ao verso 11. Que nos instrui então assim a palavra do Senhor. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O apóstolo Pedro, no versículo 7, ele nos diz para sermos criteriosos, para sermos sóbrios e nas nossas orações. Ele também nos instrui nesse texto, acima de tudo, porém tende amor intenso uns para os com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Nós vamos então tomar esse texto nesse momento, como o apóstolo ele nos instrui a sermos prudentes nas nossas orações, então elevar as nossas vozes a Deus em oração, em súplica, não apenas pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, mas pelo mundo. Pedir a Deus que Ele, por sua graça, por sua misericórdia, tenha misericórdia de nós, do seu povo, da tua igreja, que Deus possa usar então a ciência para que então esses medicamentos que estão sendo testados sejam eficazes para o combate do Covid-19. Mas também nesse momento nós estamos tendo uma experiência com Deus nos termos de termos mais tempo, de também poder nos colocar diante do Senhor, de orar mais. E esse é o momento apropriado. Colocarmos diante do Senhor em orações de súplica. Eu quero mais uma vez convidar você na sua casa aí a orar conosco, fazer uma oração de súplica, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude nesse momento de dificuldade. Porque somente Deus para perdoar os nossos pecados, somente Ele para trazer alívio aos nossos corações, somente Deus, Ele pode chegar e preencher todos os espaços vazios que há no homem, particularmente aos que Ele chama para um relacionamento pessoal com Ele por meio da palavra. Oremos então a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós aqui reunidos nesta noite, diante da Tua palavra, ó Deus, colocando, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a Tua igreja, ó Pai, que estão nos seus lares, ó Deus, pelo meio que o Senhor assim nos proporciona, a saber, ó Deus, a internet. Nós queremos então, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia, ó Deus, do mundo, o mundo que foi abalado, ó Deus, por esse vírus. Países, ó Deus, potência mundiais, ó Deus, economicamente falando, ó Deus, bem estruturado, foram abalados com uma gripe, ó Deus. Muitas pessoas, muitas vidas foram ceifadas. Há muitos países ainda, ó Deus, em tormenta, em quarentena. Nós estamos vivendo esse momento tenso aqui no Brasil. Necessário, ó Deus, se faz termos prudência, cada um de nós tomar os nossos cuidados, a nossa higiene, ó Deus, evitar, ó Deus, de sair, ó Deus, particularmente aqueles que têm idosos em casa, os que têm crianças também. Senhor amado, que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus,
porque também o medo, ó Deus, afligiu, ó Deus, está afligindo o povo. Ó Senhor Deus, e é nesse momento, ó Deus, que as pessoas, ó Pai, esperam um milagre. Muitos, ó Deus, que até estavam afastados dos caminhos do Senhor, estão se voltando para o Senhor, se é que isso de fato está produzindo um efeito de arrependimento nesse povo. Mas nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, que o Senhor esteja intervendo, ó Deus, nessa história, que o Senhor Deus esteja levantando, ó Deus, os meios ordinários que o Senhor deixou, a ciência para descobrir, ó Deus, ó Pai, uma vacina que seja eficaz, ó Deus, para combater esse vírus. Pai amado, nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha aos nossos corações, ó Deus, que o Senhor renove a nossa fé, ó Deus, que não tenhamos medo de morrer, mas sim, ó Deus, tenhamos medo, ó Deus, de morrer em pecado, porque de fato, se isso acontecer, teremos motivos muitos para ficar, ó Deus, atormentados. No entanto, ó Deus, para aqueles que são salvos, para aqueles que têm o Senhor Jesus, devem então se apegar a Ele nesse momento de aflição, porque o salmista no Salmo 46 diz que o Senhor, ó Pai, nos protege, que o Senhor está conosco, que o Senhor é a fortaleza, que o Senhor é o escudo, ó Deus, e nós também encontramos no Evangelho Cristo suprindo todas as nossas necessidades. Então, Deus, nós pedimos em nome de Jesus, em súplica, ó Deus, não só por nós, pela igreja, mas pelas pessoas que estão sofrendo, para as pessoas que estão em quarentena, que estão, ó Deus, angustiados. Ó Deus, nós depositamos no Senhor a nossa fé e a nossa esperança. Sim, ó Deus, cremos tão somente que o Senhor há de agir, ó Deus, intervir nessa história. Por isso nós depositamos tão somente a fé no Senhor, que o Senhor ajude, capacite os médicos, os profissionais da área de medicina, ó Deus, hospitalar, enfermeiros, ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, atendendo aqueles que precisam, ó Deus, aqueles que estão socorrendo os aflitos, os necessitados. Ó Deus, e o texto de 1 Pedro diz que para sermos hospedeiros, nesse momento nós devemos hospedar, ó Deus, sim, as nossas famílias. Está, ó Deus, cuidando das nossas famílias, ó Pai amado, mas orando para que o Senhor, Deus, dê força aos que estão à frente dessa batalha. Ó Deus, daqueles que o Senhor colocou, ó Deus, para cuidar. Aqueles que, ó Deus, que estão habilitados, ó Deus, para tratar com essa situação. Ó Deus, por isso nós oramos ao Senhor e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor com 2 cânticos. Aproveitar você que está em casa nesse momento, aí conosco, de participar nesse exercício espiritual, aproveitar juntamente conosco aqui para louvar o Senhor com 2 cânticos bem conhecidos. Aproveite esse momento diante do Senhor. Te adoramos.
prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
graças a Deus que o Senhor nos concede esse momento de louvor, de ler a palavra dele e também de orar. Agora, no capítulo 6, no último capítulo dessa epístola, apenas o versículo 18, o texto para a nossa meditação nesta noite estará em Efésios capítulo 6, apenas o versículo 18. A igreja do Senhor, fomos levados a orar, a colocar a oração em prática, mais do que talvez do que seria a nossa prática, ou o nosso costume, ou, melhor dizendo, o nosso dever. E então, talvez por esse momento de dificuldade, a igreja foi levada a falar mais em oração. Pelo menos é o que se escuta, é o que se vê nas redes sociais e também de muitos irmãos, chamando a igreja a orar. Por isso eu quero meditar nessa noite com os irmãos sobre a perseverança na oração com a pessoa de Cristo. E nós, olhando para esse versículo de Efésios capítulo 6, versículo 18, nós vamos então... Nós estávamos ao vivo na live, tivemos um problema aqui com a internet. Testamos aqui dos internet e não foi possível. Mas vamos providenciar uma internet melhor para que então possamos fazer as transmissões sem nenhuma dificuldade. Então nós vamos gravar a mensagem e posteriormente estamos colocando no grupo da igreja e também no canal. Então a nossa mensagem hoje ela está melhor dizendo, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, apenas versículo 18. Que o texto nos diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a palavra do Senhor, e eu quero meditar com os irmãos nesta noite com o tema da perseverança da oração, da súplica. E aí, como eu ia falando na live, nós temos percebido que nesses últimos dias, muitas pessoas, muitos crentes, até pessoas descrentes, que não têm uma fé evangélica, estão pedindo oração, pedindo que ore por minha família, ore para que Deus cesse esse vírus, enfim, as pessoas se voltam para Deus. E aí, eu ia dizendo que, fazendo algumas perguntas, será que é só nesses momentos que devemos orar? É só nesse momento que devemos fazer súplica? O apóstolo Paulo ele vai nos dar, de forma bem prática, 4 pontos para observarmos no texto de Efésios 6, 18, que essas súplicas elas devem ser feitas com toda intensidade, em todo o tempo. Então, convido você nesta noite a meditar conosco no tema sobre perseverando na oração. Não apenas perseverando, mas também tendo estrita intimidade com Deus por meio da oração. E aí, nada existe na vida do crente, irmãos, mais elevado do que termos esse momento de poder falar com Deus por meio da oração. Estudar a palavra de Deus, ler a palavra, meditar nela de forma cuidadosamente é algo fantástico para as nossas vidas. E se pegarmos o livro de Efésios e formos olhar dele de forma cuidadosa, nós vamos chegar a uma conclusão nesse livro, que aqueles que seguem a Cristo, aqueles que são crentes, eles têm uma disposição no seu coração de ter uma vida plena, onde o Evangelho proporciona para que ele possa em pouco falhar ou cair em falta na sua vida. Mas o grande problema é, por vezes, não aproveitar essa bênção, esse meio ordinário que o Senhor deixou para nós, a oração. Por muitas vezes isso se torna até obstáculos, como nós temos visto na palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de ler, mas então nós passamos a agir de forma diferente. Pessoas
que até crentes, né, que têm a intimidade com Deus, mas passam então a resolver os seus problemas, ou querer resolver os seus problemas com as suas próprias forças. E o pior de tudo é que leva a pessoa a se achar autossuficiente. O que é isso? Achar que não precisa mais de nada, porque os seus próprios méritos, as suas próprias forças irão lhe dar melhoras, ou entendimento, ou vitória, ou qualquer coisa que você queira achar. Mas tal atitude, caro irmão, ouvinte, ela não deve ser encontrada na vida dos cristãos. Pelo contrário, deve ser encontrada uma vida fervorosa. E essa vida fervorosa de oração, ela tem estado em extinção na igreja, porque estamos substituindo por outras práticas. Autoconfiança, por exemplo, as pessoas não oram mais, não tem mais oração, não tem mais intimidade de colocar-se diante de Deus. Então, como eu posso usar a seguinte ilustração: como nós que somos seres vivos precisamos de ar para respirar, assim também o crente, ou o cristão, melhor dizendo, também não pode se imaginar sem oração. Então a oração é um alimento, é um combustível paralelo, junto, melhor dizendo, com a palavra de Deus, com a leitura. Alguns crentes andam tão abatidos porque pretendem sua respiração espiritual, porque quando na verdade deveriam estar abrindo os seus corações para o Senhor, o amado de suas almas, recebendo o Senhor como Criador, aquele como está lhe cercando, aquele que está lhe recebendo, ou melhor dizendo, aquele que permite que eu possa entrar na sua presença por meio da oração. Veja, que aquele que tenta viver sem a oração está simplesmente na mesma situação de uma pessoa que quer viver sem o oxigênio. Tente imaginar agora, caro ouvinte, irmãos que estão ouvindo a nossa mensagem, um dos maiores problemas gravíssimos para se identificar uma pessoa com o vírus, coronavírus, é a falta de ar profunda. Tente imaginar agora o ser humano. Certamente você não passou por isso, espero que não passe, mas eu já passei por experiência de, por pouco tempo, ficar sem respirar, e é algo terrível. Com certeza isso não acaba bem, porque quando falta-nos o ar, certamente é possível que venhamos a entrar em óbito. Tal atitude está ligada ao pecado, seja ela consciente, ou seja, através de atos que desagradam a Deus, ou inconscientemente, quando através de atitudes de vida egoísta, de vida indiferente com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós somos chamados nesta noite, à luz desse texto, para observar o que Paulo, no final dessa carta, no capítulo 6, ele apresenta a esses irmãos, aos Efésios, uma instrução geral acerca da prática da oração, algo que por vezes pode estar perdido dentro da igreja, e talvez dentro da nossa vida. Então é possível orarmos, é possível vermos os quatro todos que o apóstolo Paulo fala nesse texto, na sua oração. Perceba que ele vai dizer que esse todo se diz uma referência diretamente quando ele diz, no versículo 18, com toda a oração. Não com toda a oração, mas que tipo de oração eu devo fazer? Oração de intercessão, quando eu intercedo por outra pessoa. Oração de súplica, quando eu peço por mim. Orações de ações de graças, de louvor a Deus, são um tipo de oração. Então Paulo está dizendo todo tipo de oração. E como deve ser feito isso? E aí, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra nesse versículo de Efésios 6,18 é a frequência. Ou seja, que tempo na minha vida eu estou orando? Então Paulo vai convocar os crentes dessa igreja a orarem em todo o tempo. Então, qual a frequência? Paulo está dizendo que é em todo o tempo. Afinal de contas, não escolhemos a hora melhor, queremos respirar. Assim também deve ser com a oração. Naturalmente, respiramos todo dia. Então, todo dia nós devemos também orar.
Da mesma forma, devemos orar sempre, como tendo a oração como um combustível. Orar sempre significa ter consciência da presença de Deus na nossa vida e ver todos os acontecimentos das nossas vidas se relacionam com Deus por meio da oração. Orar sem cessar não é recitar o Pai Nosso, como muitas pessoas erroneamente faz. Cita inúmeras vezes e então esse Pai Nosso ele passa a ser um mantra. Quando as pessoas repetem muitas vezes, isso é algo muito comum das religiões pagãs, por exemplo, dos profetas de Baal, ou das religiões que têm outros deuses. Então as pessoas começam a invocar o Pai Nosso todas, inúmeras vezes. Irmãos, mas conservar, melhor dizendo, conversar com Deus sobre todas as coisas pelas quais você passou, pelas quais você vê, pelas quais você irá enfrentar, agradecendo a Deus pelas bênçãos, ou também intercedendo pelas pessoas, à medida que você vai vivendo, à medida que você vai vendo cada situação. Então, nós temos que orar, como diz o apóstolo Paulo, desse texto, em todo o tempo. Então, a frequência das nossas orações nós devemos avaliar. Aplicando para nós, nesse primeiro ponto aqui, eu pergunto como está a sua frequência de oração. O que mais o atrapalha a ter uma vida de oração? Você é perseverante na oração? Como é possível combater as dificuldades que são colocadas diante de nós e nos impede de orar? Outra coisa que além dessa que nós já vimos, na perseverança na unidade, Paulo vai dizer que é um tipo de oração. Então Paulo no texto de Efésios também fala de dois tipos de orações. Ele fala com toda oração e súplica. Isso é importante para nós porque a palavra traduzida por oração, ela denota que um tipo mais geral de intercessão, aquela que se encaixa em toda e qualquer experiência que temos. Por exemplo, oramos em voz alta quando nós elevamos as nossas vozes, ou também em silêncio. Também podemos orar publicamente, podemos orar também sozinhos, podemos orar também em nosso quarto, sentados, em pé, de joelhos. Ou seja, a oração que reflete a nossa vida diária. Então, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que devemos orar com toda oração e súplica, orando em todo tempo. O termo que Paulo usa aqui, súplica, está ligado a um pedido mais específico. Essa é a ideia. Enquanto no primeiro podemos classificar as orações pela nação, como nós oramos já hoje aqui, pelos países que estão mais afetados ou menos afetados com o coronavírus, pela liderança da igreja, pelos governantes dos países. São essas pessoas ou esses pedidos que têm nome, têm endereço e têm finalidade bem específico. Então, por isso, Paulo está dizendo aqui que o termo súplica é apontado quando você especifica a sua oração. Agora, a pergunta que eu faço é como você consegue equilibrar as suas orações? Elas são de modo mais geral, mais genérica, ou são bem específicas? Quais as vantagens de cada um destes tipos de oração? Você já parou para pensar nisso? Qual delas você acha que faz com mais intensidade, com mais fervor? E por que você faz? Você é daquele tipo que só valoriza uma oração de joelho e se vê uma pessoa orando sentada ou em pé, você acha que a oração dele ela não chega a Deus? Nós precisamos até avaliar esses métodos que a gente por vezes quer e nem deveríamos classificar. Mas nós somos por vezes, nosso coração pode nos enganar e nos levar a fazer esse tipo de seleção. E ele vai dizer também, a terceira é que perseverando na oração em Cristo, ele se refere também à maneira. Paulo ele continua afirmando que devemos orar, quando ele diz vigiando com toda perseverança e súplica. Então aqui o foco
Paulo vai direcionar agora para vigiar, ou seja, não podemos orar de maneira inteligente se não, irmãos, estivermos alertas para com aquilo que se passa ao nosso redor. Então precisamos saber o que acontece, precisamos saber as pessoas que estão envolvidas na oração. Quando alguém te pede para orar por algo, você não se interessa em saber a situação, a causa, para você ser mais específico na sua oração. Uma oração sem trégua, incessante e perseverante só faz sentido se estiver acompanhada da vigilância. Você sabe o que se passa na vida, por exemplo, do seu cônjuge? Você sabe o que se passa na vida dos seus filhos? Na vida dos seus pais? Sabe quais são as necessidades? Sabe quais são as lutas da sua liderança? Quais são as dificuldades da pessoa que está à sua volta ou das pessoas que estão à sua volta? Você já teve interesse por esse tipo de oração, de saber? Você já se interessou em saber quem está enfermo na igreja, na sua casa? Você já se interessou por saber quais foram as orações que foram recebidas e foram respondidas por Deus? Se não tivermos vigilantes, nós corremos o risco, irmãos, de fazermos orações sem foco ou inteligentes, ou por vezes orações ineficientes, deixando passar os motivos mais importantes para orar uns por outros. O texto que nós lemos hoje aqui, em 1 Pedro, no versículo 4, na nossa liturgia, o apóstolo Pedro compara a vigilância na oração ao estar sóbrio. Como esta comparação, ele faz uma ideia, né, de que uma pessoa não pode orar, por exemplo, sóbrio, uma pessoa que não está ébrio, ao contrário de ébrio, ou seja, uma pessoa que não está bêbado, é uma pessoa que sabe de fato que está orando diante de Deus, que ele é um intercessor. Então ele vai diante do Senhor Deus com o seu coração tranquilo, calmo, porque ele sabe a quem ele vai orar. E aí outra pergunta surge para nós nessa noite: como nós estamos exercitando a vigilância na oração? Isso tem acontecido de maneira prática, de maneira corriqueira, ou talvez nós paramos em um ponto que nem oramos mais? E por último, Paulo vai dizer no texto, o quarto ponto é o objeto. Ou seja, nós nos colocamos diante de Deus, nós vamos orar, mas nós devemos saber a quem nós vamos pedir. Então, não pode haver dúvida no fato de que o objeto direto da oração é o ser, é o próprio Deus. Então, nós devemos ter em mente de que nós vamos elevar as nossas vozes aos céus. As nossas vozes vão passar das telhas, elas vão chegar no trono. E é o próprio Deus que vai receber essas orações. É a Ele e somente a Ele que nós devemos orar. Engana-se muitas pessoas que querem fazer oração a Deus por outros meios, mas a palavra de Deus já nos adverte acerca disso. Paulo, 1 Timóteo, capítulo 2, 5, não dá margem para que dirijamos as nossas orações para ninguém a não ser a pessoa de Cristo ou direcionada à Trindade. Então, Cristo, ele é o nosso mediador. Então, nós nos colocamos diante dele, diante da Trindade augusta, e temos Jesus como nosso mediador. E por mais que a nossa vida seja santa, por mais que tenhamos boas intenções, nós não podemos pedir por nós mesmos, por outra pessoa. Nós temos que ter em mente que o nosso objeto de adoração, nesse sentido, é a pessoa de Deus, é a Trindade. E quando Jesus disse que deveríamos pedir sempre em seu nome, ele não queria dizer, irmãos, que tais palavras soariam como mágica ao final de cada oração. Não é essa a ideia, mas que deveríamos sim nos identificarmos com ele, e através dele os nossos pedidos deveriam ser sempre coerentes com sua perfeição e com sua glória, porque é da essência de Deus ser santo,
ser majestoso e responder de acordo com a sua soberana vontade. Mas Paulo alerta para o objeto indireto de nossas orações. Ele vai dizer por todos os santos. Veja, meus irmãos, que estamos todos engajados na mesma batalha espiritual. Essa é a ideia que Paulo está dizendo aqui. E não podemos apenas nos preocupar com o nosso próprio triunfo, mas com a vitória espiritual de todos os crentes. Então, todos os crentes devem estar envolvidos nas nossas orações e também nas nossas petições. Assim como dons espirituais são utilizados para edificar a igreja, devemos servir uma igreja que tem um hábito saudável de orar uns pelos outros. E por vezes ficamos sabendo, irmãos, das necessidades dos outros, dos fardos que os irmãos têm carregado, que são pesados, e nós não nos dispomos a orar por esses irmãos. Devemos então ter a ideia de que precisamos melhorar o nosso hábito de orar, que orar 1, 2 ou 3 vezes não é suficiente. Paulo, após dar aos Efésios este rico e concentrado ensino sobre a oração, ele mostra a eles como poderiam começar a praticá-lo. Eu acho que isso aqui é um ponto muito interessante para todos nós. Não devemos apenas só falar da oração, nós devemos então experimentar isso na prática. Nos versículos 19 e 20, ele pede a seus irmãos que orem a Deus para que ele lhe dê intrepidez para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Veja que ele, nas suas orações, intercedesse por Paulo, pelo seu ministério, mergulhando na vida de oração e deixando de lado o egoísmo de nossos corações, veremos que a própria imagem de Jesus será moldada em nós, concretizando um crescimento que não poderia ser experimentado de outra forma. E como, então, olhar para um texto desse, como Paulo diz, em toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Como colocar isso em prática? Como evidenciar isso? Como eu devo colocar isso em ação? Diante do que foi dito aqui, através desse texto, o que eu poderia experimentar na oração a partir de agora? A palavra que eu falo nesta noite é dizer que experimente essa prática. Corra aos pés do Senhor em oração. Escolha período de acordo com o seu tempo para orar por você, mas ore também por outras pessoas. Faça oração de súplicas, faça orações de intercessões, mas faça também oração de graças, tendo em mente que nossas orações devem ser direcionadas tão somente a Deus. Então, essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nesta noite, pedir que Deus nos ajude e que Ele nos faça uma igreja que ore constantemente. Oremos. Deus, Pai amado, diante do Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas e nos resta pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pela nossa negligência, de por vezes, ó Deus, não orarmos como devemos, ó Deus, e devemos ter como exemplo Cristo e os seus discípulos, os seus apóstolos, que oraram e que deixaram na Tua palavra, ó Deus, palavras como essa para nos incomodar a orar, ó Deus, e por vezes nós estamos congelados no tempo, ó Deus, caímos na vida corriqueira e não oramos mais como deveríamos orar, ó Deus, então devemos clamar ao Senhor, ó Deus, mas que a prática da oração seja algo comum nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos leve a refletir nessa palavra, nos abençoando, nos levando, ó Deus, em uma vida de oração, para a glória de Cristo, Deus. Que nós oramos, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe a Tua igreja, os irmãos que estão em casa,
Te peço agora pelos nossos irmãos idosos, Deus, os nossos irmãos da nossa igreja que estão, ó Pai, sem poder sair de casa, ó Deus, muitos sem poder receber uma visita, tendo em vista, Deus, que estão em quarentena, ó Deus, nesse momento tão difícil, mas que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que essa palavra chegue aos corações deles, que eles possam orar, tirar tempo para orar. Ó Deus, também os enfermos, ó Deus, da igreja, irmãos que estão impossibilitados de vir para a igreja, ó Pai, até de fazer outra atividade por causa da enfermidade. Ó Deus, aqueles que estão em casa, que estão, ó Pai, sem poder trabalhar, ó Deus, que receberam férias coletivas temporárias, ó Deus, que eles possam ter tempo com suas famílias, ó Deus, de arrumar a casa, de fazer atividades domésticas, mas que também tenham tempo com suas famílias, no culto doméstico, ó Deus, que possam orar, que possam ensinar os seus filhos a orar, ensinar as Escrituras. Então, Deus, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe a tua igreja, abençoe a igreja presbiteriana, ó Deus, no Morro do Chapéu, a congregação do Pachola e também a congregação, ó Deus, de Rosa Benta. Deus, assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, se assim o bom Deus permitir, nós estaremos aqui com a live ao vivo pelo Facebook. Deus abençoe.